Sabemos da importância das redes sociais na sociedade em que vivemos hoje. Nestor Canclini diz: as redes sociais elas não possuem nem 2 décadas e já vimos que elas possuem vários aspectos negativos. A sobressaturação de informações nos preocupa porque ainda não sabemos como administrá-las. Estão surgindo novos grupos neonazistas no Brasil. Para esclarecer melhor, grupos neonazistas são aqueles que resgatam o nazismo para a atualidade. Sendo assim, uma ideologia política racista que emergiu nos anos 20, com os atos de Adolf Hitler. Estes grupos neonazistas, eles vêm disseminando ódio nas redes sociais, com ataques a grupos específicos, como a comunidade LGBT, o movimento feminista e o movimento negro. Nos últimos anos, foi averiguado um aumento considerável dos discursos de ódio e do cyberbullying na internet. 2 casos muito conhecidos é o caso da Titi, que é a filha adotiva do Bruno Gagliasso e da esposa Giovanna, que sofreu preconceitos em postagens quando o casal postou fotos dela. Os internautas comentaram que ela era preta fedida, que deveriam ou jogá-la no lixo ou devolvê-la para a África, entre outras frases com teor violento. E a Maju Coutinho, que é a jornalista do Jornal Nacional, que sofreu preconceito na página do jornal no Facebook, que também teve o mesmo teor racista e violento. O que esses 3 assuntos têm em comum? Discursos de ódio na internet, cyberbullying e a ascendência do neonazismo. Os 3 ferem direitos humanos em seu teor e também ferem alguns direitos garantidos pela Constituição, direitos fundamentais. Normalmente, esses grupos que praticam esses ataques, eles têm a mesma raiz, a mesma fonte. São grupos que se motivam por discursos de políticos de extrema-direita, com discursos que têm um teor preconceituoso e que ofendem a dignidade da pessoa humana. Exemplo de discursos que motivam esses grupos a praticar o ódio na internet, nós temos, por exemplo, na questão da raça. Um conhecido político, não diria renomado, mas conhecido, citou em uma entrevista para algum programa, algo assim, que disse assim: seus filhos não teriam o problema de namorar uma negra, pois eles eram bem educados. Obviamente um comentário racista, né, de preconceito racial. E também um outro, no caso de preconceito com a mulher, que ele dizia que ele tinha 4 filhos homens e que quando ele foi fazer o 5º filho, fraquejou e por esse motivo nasceu uma mulher. Entre outros comentários que estão sempre na mídia. Então, se nem mesmo os políticos que deveriam nos representar não respeitam a igualdade entre o povo, principalmente no Brasil, que é um povo que existe várias raças, várias etnias, culturas diferentes, como que a população vai respeitar a igualdade se nem mesmo os políticos respeitam? Até mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil já se pronunciou repudiando esses discursos que ofendem a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos e os direitos fundamentais. Estamos falando sobre direitos humanos e direitos fundamentais, mas o que são direitos humanos e o que são direitos fundamentais? Direitos humanos são direitos referentes aos seres humanos de forma igualitária, sem diferença de sexo, cor, nacionalidade, religião. E eles têm, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade de opinião e pensamento, o direito ao trabalho, educação, saúde. Isso tudo abrange dentro dos direitos humanos. E os direitos fundamentais são direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos que são previstos na Constituição Federal. São baseados nos princípios dos direitos humanos. Além dos discursos de ódio, o aumento do movimento neonazista e o cyberbullying, também o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Tá, corta.
é o quinto maior índice de feminicídio no mundo e 67,7% das crianças do país sofrem ou já sofreram algum tipo de abuso. Então, considerando tudo isso que foi exposto, será que os direitos humanos estão sendo respeitados? Será que os direitos fundamentais estão sendo mantidos? A intolerância, a violência e o preconceito são problemas que estão enraizados no âmago da sociedade. E por mais que assuntos polêmicos e de extrema importância sejam trazidos ao foco das pautas, há muito pelo que lutar ainda. Os direitos humanos devem ser respeitados e os direitos fundamentais devem sempre evoluir. E só conseguiremos essa evolução se tomarmos uma atitude, se lutarmos por isso, tanto no âmbito online quanto no âmbito social, né, na sociedade, tomar uma atitude perante a sociedade. Há intolerância no mundo todo. No entanto, o Brasil se destaca nesse contexto, porque apesar de ser um país plural, ele continua mantendo um tratamento degradante a diversos grupos. Essa intolerância prejudica a todos, pois ela provoca um atraso no desenvolvimento do país. A intolerância, seja ela de qualquer espécie, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é por isso que toda forma de preconceito ou intolerância deve ser combatido com educação. Só assim construiremos uma sociedade igualitária, consciente e democrática.